Linkando o negócio, né, o Barista Café. Gente, foi um prazer enorme estar aqui, agradecendo muito a Gelma Franco e todas as pessoas que participaram desse programa. Agradecer você que manda suas mensagens no nosso YouTube, Spotify. Gente, olha, esse programa é feito com todo carinho. Aqui tem um pedaço do programa, lá no nosso YouTube tem muito mais. Vai lá e se conecta com muita informação boa para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Linkando negócios, hoje estamos na Il Barista Café. Essa cafeteria que é uma inspiração. Olha, aqui não vende só café, tá, gente? Aqui vende café, sonhos, emoções, experiências. É um lugar maravilhoso, onde você vem aqui e você quer saborear tudo. Porque aqui não tem o café tradicional apenas. Aqui é uma boutique de cafés. Um lugar onde você tem a experiência de experimentar um café gourmet. E olha, tudo que você imaginar de melhor que existe, tem na Il Barista Café. Inclusive, aqui é uma escola de café. E hoje tenho o prazer de entrevistar o Dr. Abraham. Olha, eu não vou falar o nome dele, porque o nome dele é muito especial. Vou pedir para o senhor se apresentar, doutor. Eu sou Abraham Topchevsky. Sou neurologista da infância e da adolescência do Hospital Albert Einstein. Doutor Abraham, eu quero muito agradecer a sua participação no nosso Congresso Arquitetura e Bem-Estar, onde nós reunimos mais de 20 palestrantes falando sobre arquitetura, decoração, sobre a novo formato de viver no mundo, considerando eficiência energética, reuso de água, compostagem e saúde mental. E aí, o doutor Abraham trouxe a arquiteta dele, Deise Araújo, e ela fez um master plan onde está projetado um bairro para autistas. O que acontece é o seguinte, o projeto veio à minha mente no consultório, ouvindo muito os pais falando com a gente. A primeira pergunta que eles faziam quando a gente dava o diagnóstico era: doutor, o que vai acontecer ou quem vai tratar do meu filho se por acaso eu morrer? Aonde que meu filho vai poder ficar se por acaso eu não tiver condições mais de acompanhar o tratamento dele? Isso levantou uma certa ideia na minha cabeça e pensando, puxa vida, mas a gente precisava constituir um ambiente para que pudesse receber esses adolescentes, esses adultos, numa estrutura bem elaborada. A partir daí eu saí para viajar, fui para os Estados Unidos, eu fui para Israel para conhecer os centros que tinham de atendimento aos autistas, e veio a ideia de se fazer um residencial. E esse residencial é baseado não só nas terapias convencionais que são fornecidas, que são necessárias, ou seja, a psicóloga, a psicopedagoga, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, eventualmente a fisioterapeuta, mas veio a ideia da gente fazer uma entidade mais social, ou seja, onde esses indivíduos seriam reintegrados na sociedade através de atividades físicas, onde teria esportes, piscina, onde poderiam trabalhar na horta, trabalhar para a criação de pequenos animais, trabalhar numa fábrica de saco de lixo, ou fazer uma padaria onde eles pudessem trabalhar e desenvolver o seu talento lá. Além disso, teria também música, teatro e muitas atividades também que poderiam ser feitas fora da estrutura. A gente fica imaginando eles aprenderem a lidar com animais, com ruído, que o ruído também é uma coisa muito difícil para eles, né? Então, você propiciando música, porque eles gostam muito de música, então você, nesse sentido, você acaba apurando essa questão da sonoridade para eles. Isso é muito importante. Desculpa.
essa música, a música, ela ressoa, né? Além de ter aquela ressonância, ela também trabalha várias partes do cérebro, né? Sim, sem dúvida. Então você acaba desenvolvendo certas habilidades no indivíduo. Então você pega, por exemplo, se você, numa sala de música, você tem, por exemplo, uma bateria que é ruidosa, que faz um ruído bastante grande, quer dizer, o indivíduo acaba se acomodando, ele acaba, de alguma maneira, aceitando tudo isso. Aumentando a tolerância, né? Porque Exato. ele vai entendendo, vai interagindo melhor, né? Exato, isso é um treinamento que é feito o tempo todo, né? Então, o que a gente pretende realmente numa comunidade desse tipo é reintegrar, não sei se é reintegrar ou integrar o indivíduo com transtorno autista dentro de um ambiente social semelhante ao que a gente vive. É porque, infelizmente, a gente ainda vê que o autista, apesar dele compor de 2 a 3% da população, ele ainda é hostilizado, né? Infelizmente, nas escolas e na sociedade, enfim, as pessoas, quando vê né, às vezes ele pode surtar no meio da rua, mas as pessoas não têm o entendimento e às vezes julgam, né? E às vezes maltrata. E se, por exemplo, um autista adulto for parado por um policial, né, e ele reagir mal, como é que fica? Então, tudo isso tem que ser estudado de uma forma muito séria, assim como o senhor faz. Exato, e o que acontece é isso, né? Quer dizer, esses indivíduos, eles ficam muitas vezes confinados dentro de casa, porque dado as crises, às vezes, de agitação, de inquietude, porque eles são muito sensíveis a mudanças. Às vezes você faz uma mudança de um objeto em cima da mesa, eles entram em crise. Sim. Então você imagina sair de casa para ir num shopping onde tem muito movimento, muito ruído, muito barulho, ou mesmo para viajar muitas vezes. Nós temos pacientes, por exemplo, que quando vão nas férias viajar, por conta das outras crianças, então levam essa criança com autismo, é um transtorno para ir e é outro transtorno para voltar, porque eles são muito avessos às mudanças, principalmente bruscas nesse sentido, né? Sim. Então eles ficam confinados dentro de casa, então isso você causa um problema importante para a família, que perde a liberdade de poder viver de uma maneira mais ampla. Você tem problemas com os filhos, também com os outros filhos, que não podem trazer amigos em casa, reclamam de tudo isso. Além do que, muitas vezes ficam enciumados porque há uma atenção maior para o autista, porque ele necessita, Sim. né? Mas há também aquele ciúme que já é uma situação já vivida na época da Bíblia, quando Caim e Abel também tiveram a inveja um do outro, e isso daí vem se prolongando de lá até hoje, porque a inveja continua. Não tem o que fazer, né, doutor Rafa? Todos temos que aprender, né? Vai passando o tempo, vem novidades, a gente tem que estar atento e aprendendo com tudo, né? Exato, mas isso é importante. Doutor Abraham, o senhor pensa então fazer nesse bairro uma pizzaria, uma padaria, os autistas vão trabalhar lá, vão namorar, vão criar autonomia, como que vai ser? Exato, eles vão poder trabalhar lá e vão serão remunerados de uma certa maneira, porque isso daí melhora muito a autoestima e a autoimagem. Sim. E também eles têm uma compensação pelo que estão fazendo, e isso daí dá uma satisfação enorme para eles. Agora lá, sem dúvida nenhuma, se houver oportunidade de uma união, alguma coisa nesse tipo, de namorar, se tiver essa oportunidade, sem dúvida nenhuma a gente tem mais é que incentivar. Assim. Porque o amor, ele existe para todo mundo, não existe limitação. Todo mundo ama, todo mundo gosta de ser amado. Sim, que o senhor falou que o amor é para todos, e a gente sabe que, por exemplo, o disléxico, para ele as pessoas são mais importantes que as coisas,
e o autista dizem que as coisas são muito importantes, né? Às vezes eles conseguem, têm um sentimento menor em relação às pessoas e maior em relação às coisas. Como que é um autista apaixonado? Olha, o que acontece é o seguinte, muitas vezes fica difícil da gente saber o que significa a paixão para eles. Porque eles têm um comportamento diferente, eles pouco informam, Sim. né? Eles pouco mostram os seus sentimentos e às vezes fica difícil da gente perceber. Em algumas ocasiões, você percebe que o indivíduo ele tem um poder de comunicação maior, então ele expressa, não, que eu gosto, que eu quero, eu gostaria, então eu amo, então porque eles têm um sentimento muito bem desenvolvido, mas acontece que eles não transmitem para a gente esse sentimento. Então muitas vezes você tem que realmente deduzir ou imaginar o que está acontecendo e nesse sentido ir atrás de poder ajudar de alguma maneira. Os seus sentimentos são assim? Como são os desejos? Os desejos são a mesma coisa, porque os desejos eles existem. Existem. Então, muitas vezes as pessoas, então se a gente pode falar, por exemplo, em desejo amoroso, desejo sexual, etc. Eles são iguais a qualquer um de nós. Simplesmente não tem nenhuma diferença, eles têm todas as possibilidades para isso. A única coisa que tem que realmente ser orientado de alguma maneira, porque o sistema de censura deles é um pouco diferente do que a gente pode imaginar, ou do que a gente tem. Então a gente tem que realmente ajudar e informá-los de alguma maneira. Você pega, por exemplo, que é muito comum as pessoas reclamarem o autista, ele vai, por exemplo, lá na escola ou eventualmente na sala de visitas da sua casa e começa a se masturbar, onde tem várias pessoas lá. Então, o que acontece? Isso daí é uma situação absolutamente fisiológica, absolutamente normal e aceitável para qualquer ser humano. Não só para ser humano, para qualquer animal. Sim. Que é normal. Agora, o que cabe a gente fazer? Simplesmente orientar aonde que ele pode fazer, como que ele pode fazer, você vai estipular, de repente, um certo horário, um certo tempo para ele poder se beneficiar disso, porque é uma coisa normal. E a gente vê também, doutora Abra, que tem alguns autistas que eles têm uma condição extrema, que eles não suportam toque, né? Eu não sei se tem um nível de classificação de autista. Existe? Não, o que acontece é o seguinte, existe você falar que se fala hoje nível 1, nível 2, nível 3, mas na verdade é o seguinte, eu acho que isso daí é uma cifra meio furada na história. O autista, para mim, cada um é uma impressão digital. Sim. Não existem dois iguais. E a gente tem que analisar um por um, saber quais são as necessidades dele, o que ele precisa e oferecer para ele o que é necessário. Arquiteto, você já sentiu que, por mais que trabalhe duro, parece que o mundo ao seu redor está mudando mais rápido do que você consegue acompanhar? Já se pegou pensando, como posso me destacar? Como posso ser reconhecido em meio a tanta concorrência? Essa é a realidade de muitos profissionais, especialmente para quem vive na arquitetura, um campo em constante evolução. Mas o que você faria se, em um único evento, você pudesse virar a chave da sua vida profissional, ganhando não só novas habilidades, mas também uma rede de contatos poderosa e uma inspiração que te levasse a um nível de sucesso que você mal imaginava ser possível? Estamos falando do Congresso Arquitetura e Bem-Estar, que promete não só ampliar suas conexões, como também sua visão e sua relevância no mercado. Está preparado para saber o que ele pode fazer pela sua carreira? Inscrições abertas pelo site arquiteturammstar.com. Te vejo lá!
Gente, nós abrimos espaço para o público mandar perguntas, então nós recebemos aqui, olha, uma pergunta do Hervé, e o Hervé quer saber o seguinte: por que as pessoas têm dificuldade de alcançar as metas? A gente tem agora a NR1, né, que é uma necessidade que a empresa tem que cuidar dos funcionários além da empresa. Então, por favor, doutora Fabiana, nos explique por que as pessoas têm dificuldade de alcançar as metas. Eu posso falar que são muitas razões, cada um, como eu falei já, começo é singular, cada um tem um ponto. Entretanto, eu vejo muito na literatura corporativa a discussão ligada com o emocional, com o boicotador, como inconsciente sendo aquele que boicota, que dificulta. Então eles precisam de juntar todo o racional e o físico para enfrentar, e aí eles como se estivessem carregando sacos de batata nas costas e tal. E como analista, atendendo muitas pessoas do corporativo, eu sinto que ao contrário, o quanto o emocional ele pode ajudar, ele pode trazer insights, ele pode ser um sexto sentido que nos dá uma direção, mas ele boicota porque as pessoas não estão cuidando dele. Nós estamos numa sociedade racionalista, que é tudo pelo racional, quer pensar agora, rápido e tal. E o inconsciente, o emocional, ele tem outro tempo, e se a gente puder ouvi-lo mais, cuidar dele, ter um diálogo com o nosso emocional, a gente consegue dicas, a gente consegue insights que podem jogar no mesmo time o emocional e o racional e chegar a mais metas, não é? Mas o que eu vejo muito nas empresas é aquela luta, porque e assim aí rolam brigas, e aí esse sentido de ficam uns cobrando, os outros muito escaldados, e ao invés de poder incluir um pouco mais o emocional, insights, sonhos, ideias, pontos e mesmo tempo de respirar assim para que as ideias venham, e que podem ajudar e muito. Às vezes, com um insight, a gente ganha ali muito tempo, uma projeção, ganha muito tempo de trabalho físico nossa, tive uma ideia. Mas o que acontece? Aí o inconsciente ele já está esfalfando, tal assim, putz, fui para a reunião, esqueci o papel, na hora de falar não consegui falar. Por quê? Porque o inconsciente, o emocional está exasperado, ele está cansado, ele está fatigado porque ele não está sendo bem tratado. Então essa é a ideia, que se a gente cuidar um pouco mais do emocional, a gente vai ter forças, jogar no mesmo time e provavelmente atingir mais as metas com mais tranquilidade, sem tanto carregar tantas sacas de batatas nas costas. Junho é o mês do ESG, graças a Deus, né? Cada vez mais a gente tem que falar desse assunto, que transforma vidas, que faz com que o planeta fique melhor, com que as pessoas se respeitem e que sejam mais transparentes nas negociações. ESG é um assunto que nunca vai sair de moda, porque cuidar do planeta nunca vai sair de moda. Ter respeito com os outros, praticar a inclusão social e cada vez mais ter transparência nas negociações, isso nunca vai sair de moda. E quem quer praticar venda para uma empresa grande ou para um fornecedor que fornece para uma empresa grande, tem que estar cada vez mais alinhado com as questões do ESG, porque isso é uma cadeia. As empresas multinacionais, elas já estão enquadradas no ESG, talvez até em outro país, e elas querem comprar de outras que tenham também um compromisso à responsabilidade social. E essa outra empresa, esse outro fornecedor tem que comprar de outro que também tem. Então isso é uma cadeia que não vai parar. Nós estamos felizes de poder contribuir, né? A nossa ideia é de estar registrando ações voluntárias de pessoas que praticam sustentabilidade e, quem sabe, até contribuir com o governo, trazendo algumas ferramentas para que o nosso crédito de carbono se torne uma realidade no país, né? E, de repente, até contribuir para a aplicação de métricas para tudo isso. Então, eu estou muito feliz aqui de receber Hervé, essa pessoa incrível, esse artista completo. Gente, ele não é só um artista, porque normalmente o artista é a pessoa que trabalha só o lado direito do cérebro, né? Graças a Deus que ele cria coisas incríveis, mas o Hervé,
ele, além de ser um artista completo, olha que obras lindas que ele fez aqui, ele também é uma pessoa muito organizada e um empresário importante para o nosso mercado. Hervé, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado, Cléo. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz por estar aqui para falarmos sobre esse assunto muito importante, esse ESG. E junho é o mês do meu aniversário. Mais legal ainda, somos geminianos. Sim, você é de que dia? Sou do dia 11. Eu sou do dia 18. Olha, até os dias são pertinhos, né, Cléo? Verdade. Nossa, eu fiquei muito impressionada com essa Marilyn Monroe. Gente, olha o olho dessa mulher, gente. Que coisa incrível. Essa é a minha grande paixão. Desde que eu me conheço por gente, eu pinto, desenho, eu pratico as artes desde criancinha. Aí fui me especializando em artes plásticas e até hoje pratico muito e cada vez mais, né? Participando de exposições nacionais, internacionais e constantemente fazendo coisas novas, criando, tanto em pintura quanto escultura. Essa é a minha grande paixão. Olha, eu vejo muitas pessoas jovens, né, falando assim, eu tô entediada. Gente, vai fazer um desenho. Isso daí trabalha, né, toda uma questão de você lidar com as cores, com as dimensões, com as proporções. E aí você consegue ter foco no presente, que é uma coisa que faz muita diferença no mundo hoje, né? Você nem tá no passado, é onde está a depressão, nem tá no futuro, é onde está a ansiedade, não é verdade? Exatamente. E a arte, ele é um caminho para você entrar nesse momento de limpeza cerebral, né? Você consegue se desprender de tudo aquilo que te traz aflições, correria, o dia a dia, aquelas obrigações que todo mundo tem, que fazem parte da nossa vida, né? E a arte, ela consegue te transportar para um outro universo onde a sua mente fica limpa, fica clara e traz uma nova energia, um novo fluxo de vida, assim, é muito bom. Eu aconselho para todo mundo. Agora, esse lobo, ele tem um fundo, uma cidade. Qual a leitura que você faz sobre esse lobo, além do arquétipo? Tá, o lobo, não só o lobo, como vários outros animais, como eu pinto, tem águia, tem cavalo, elefante, leão, tem uma série de animais. A minha intenção com isso é trazer a personalidade humana dentro de um animal. Como que eu sobrevivo dentro de uma cidade, Sim. de uma cidade grande, né? Que eu sempre represento os grandes centros nos fundos das obras, você pode ver, é uma cidade enorme. Qual o papel que eu vou representar dentro de uma cidade? Que arquétipos eu vou desenvolver em mim para me defender dessa cidade, para sobreviver? Né? Eu vou ser o quê? Um lobo que cuida da minha matilha, que tenho aquela proteção total, que sou um predador, que estou sustentando aquela matilha? Ou eu vou ser um leão, que é o dominador, que é o rei do ambiente, né? Ou eu vou ser uma águia, que tem a visão aguçada, Então, quais desses arquétipos eu vou desenvolver mais em mim para sobreviver dentro de uma cidade, de uma selva, de uma grande metrópole? É que eu vivo muito em metrópoles. São Paulo é a minha cidade há 10 anos já. E viajo pelo mundo, né, a trabalho. Conheço Hong Kong, Nova York, Uau. Londres, Paris, todas essas grandes metrópoles. E lá, para sobreviver, as pessoas precisam desenvolver os seus arquétipos para sobreviver. É um Big Brother da vida real. É isso. Tá? Sobreviver é um Big Brother da vida real. Então, eu transporto para essas obras essa personalidade, essa forma de sobreviver na cidade. Uau! Vê só, gente, não estamos falando só sobre tinta, nós estamos falando sobre toda uma leitura de um ser humano completo, integrado com a natureza, com o meio ambiente, né? O quanto que isso faz a sua mente viajar. Eu gosto muito de entrevistar artistas, porque às vezes a gente enxerga, alguns enxergam a forma, outros enxergam as cores, mas um artista, ele enxerga um todo, ele põe uma alma nas obras, né, que transforma tudo. E é isso que deixa a gente cada vez mais apaixonado por esse trabalho. É ver outro ambiente onde você tem muito material que pode se tornar um resíduo terrível para a natureza e você tem como reaproveitar, reutilizar, enfim, usar todos os R's possíveis, é a moda, não é verdade, Arlene? Exatamente. E eu trabalho na indústria da moda. Eu sou diretor de estilo de uma indústria aqui de São Paulo chamada High Steel,
que nós produzimos moda masculina e de todo o guarda-roupa do homem, né? E a indústria, ela produz resíduo, ela produz segunda qualidade, ela produz sobras no corte, né? Em toda a parte do processo industrial. Então a empresa, ela tem um grande trabalho nesse sentido, e foi nessa indústria da moda que eu aprendi a lidar com ESG, né? Porque como o ESG ele vai tanto da responsabilidade social, também vai no ambiental e vai na governança, foi dentro das indústrias que eu aprendi a lidar com todos os campos do ESG. Por isso eu tenho uma visão mais madura de como trabalhar o ESG e consigo aplicar nas minhas obras de arte hoje, né? De tantos cursos, palestras que eu presenciei. E ali eu aprendi que o ESG, ele é um caminho sem volta, né? Hoje o mundo ele não tem mais como ter uma continuidade futura sem a preocupação com o ESG. Tanto é que a moda do mundo inteiro hoje, as grandes marcas, tanto as de alto luxo quanto as modas convencionais, elas praticam ESG, ele virou um campo obrigatório, tanto na utilização de produtos reciclados, na longevidade da vida de um produto, na moda circular, que é você reutilizar aquele produto para criar um novo ciclo de vida dele, a parte da governança, que é aplicar na empresa cursos, treinamentos contra os assédios morais, assédios sexuais, contra o respeito às diversidades sexuais, diversidades raciais. Então isso hoje ele é inevitável, ele é o caminho sem volta, e eu agradeço muito a esse mundo que eu pertenço e que me ensinou isso, que me trouxe essa cultura que eu posso aplicar na minha vida. Maravilhoso. E a gente vê que, assim, antigamente todo mundo queria comprar roupa de moda, roupa de marca, né? Como fala, roupa de marca. Mas a questão da sustentabilidade, ela está sim, influenciando muito o consumidor. Então, quando uma empresa, se for uma empresa de marca ou se for uma empresa sem marca assim tão reconhecida, apresenta o seu compromisso com as questões do meio ambiente, ela faz muita diferença para o mercado, não é verdade? Você sente isso também? Sinto, Cléo. Eu sinto muito essa necessidade, né, essa influência que põe no mercado. E o grande ponto que eu coloco nisso é que o consumidor está mudando. Sim. As novas gerações que estão vindo cada vez com mais consciência da sustentabilidade e da responsabilidade social. Então, eu falo que isso é mais importante até para um mercado futuro daqui a 5, 10 anos, quando esses novos consumidores serão os consumidores mais ativos do mercado, que é onde nós vamos sentir o maior impacto dessa mudança. Então, quem se preparar hoje, a marca que tiver essa preocupação ambiental, tiver pensando no futuro, tiver preocupado com o seu saque, né, que é o atendimento ao consumidor, em ouvir o consumidor, que tiver preocupado com todos esses ensejos, é o público que vai consumir mais a sua marca, não necessariamente uma marca que apareça como logo, mas uma marca que apareça como expressão dentro desse novo mundo que essa juventude, né, esse público mais novo, está muito inserido. É verdade. E aí você pode contribuir de diversas maneiras. Ou pegando o seu resíduo, tornando ele material em algum outro negócio, ou também contribuindo financeiramente com projetos, né? Nós, por exemplo, temos o projeto Linkando Negócios ESG, é uma revista que traz esse assunto, porque nós temos diversas maneiras de acessar as pessoas. O público mais jovem vai para a rede social, o público que tem mais idade vai para o Facebook, e nós temos um público que gosta de ler. Então, esse é um outro formato que a gente pode contribuir e trazer informação para as pessoas. Tem gente que gosta de folhear o papel para ler. E aí, então, nós resolvemos fazer a revista Linkando Negócio, o livro Linkando Negócio. No nosso livro, nós vamos registrar as pessoas que vão participar do prêmio, elas também vão registrar a sua história no livro, porque a gente precisa dar voz para as questões de sustentabilidade voluntária que estão acontecendo, que às vezes o governo nem faz ideia que acontece. Exatamente. É o mundo empresarial, Sim, que é o que tem essa grande responsabilidade.
né? Porque os políticos vão trocando, mas as indústrias, esse mundo corporativo, ele se mantém e vai gerando empregos. E nós que já temos um pouco mais de idade, somos, no meu caso, finalzinho da geração Baby Boomer, início da geração X, nós que já temos essa consciência pelo histórico que temos de vida, nós temos essa responsabilidade de dar condições para as novas gerações poderem aplicar o ESG. Então eles vêm, essa nova geração vem com essa necessidade do uso, e nós temos a responsabilidade de dar a ferramenta, de fomentar, de dar condições para que eles apliquem isso na sua vida. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas. Gente, esse café é muito, muito gostoso. Aqui você vive uma experiência. Você não vem só tomar um café. Aqui tem cafés de vários potenciais, né? Você vai viver uma coisa que você nunca viu antes. Tem uns que parecem mais clarinho, outros mais escuro, mas com certeza são todos cafés de ótima qualidade que você vai despertar muitos sabores e prazeres na sua vida. Para começar, nós temos ali dentro da loja uma poesia maravilhosa que a Gelma fez para as pessoas, para receber as pessoas, não é verdade? Ela é uma pessoa que adora música, né? Então ela se inspirou nessa cafeteria, olhando todos os estilos de música, toda a cultura latina, do jazz, da música clássica, valorizando em cima do café. E isso que é interessante, que isso está dentro da harmonia, né, que o café traz. Ele traz a inspiração, né, ao acordar de manhã, que você precisa tomar um café para ser o seu dia. Ele traz aquela tranquilidade quando você termina seu almoço, e traz também aquela vontade de você querer produzir mais, estar animado. Isso é interessante. Entre a salsa e a bossa jazz, ela é fora de série. Eu sou super fã dessa pessoa, gente. Se você não conhece, Gelma Franco, gratidão, Gelma, por abrir as suas portas para nos receber aqui no Café e o Barista Café, né? Você tem várias lojas. Gelma, por favor, se apresente para o nosso público. Olá, primeiro um prazer enorme receber vocês aqui. Eu sou Gelma Franco. Eu falo que eu sou especialista em cafés, mas mais do que isso, eu sou uma pessoa feliz. Eu falo que é isso. Acho que a gente faz do trabalho, quando você gosta, você aprende a gostar do que você faz, você é uma pessoa feliz, né, em qualquer setor. E é isso. Gente, a Gelma, ela não é só uma apaixonada pelo café, né? Ela também é uma empresária, tem lojas em vários lugares. Também ela é uma referência do mercado de luxo. Gelma, você tem uma loja especial que fica dentro do shopping, são todos os shoppings. Quantas lojas você tem? A gente tem 7 lojas, mais a escola onde vocês estão hoje, né, na Escola do Café. A gente tem loja em shoppings, né, nos principais shoppings de São Paulo de luxo, de mercado de luxo, mas também temos lojas de rua, temos lojas no Centro Histórico de São Paulo, que é uma paixão. Eu já fui lá. Tá resgatando o centro, né, de São Paulo, e sempre focado aqui ainda em São Paulo. Aqui nessa escola você atende que público? Na verdade, assim, a gente, no primeiro momento, era uma escola para pessoas que quisessem ingressar na profissão. Sim. Pós-pandemia virou curiosos e também coffee lovers. Então, hoje, a gente treina muito a nossa equipe interna, a gente tem muita gente sempre reciclando, fazendo curso, e a gente tem muitos coffee lovers e curiosos chegando, apaixonados, que descobrem uma nova paixão, porque café é paixão e também é lifestyle. Então, as pessoas vêm fazer curso porque elas abrem o universo delas do sensorial, do gustativo, e é isso, é um público tanto para cursos técnicos, mas muito voltado para pessoas normais que querem aprender sobre cafés. Gel, mas faz muito sentido para mim, porque eu trabalhei muitos anos, né, tenho uma loja de cortina e persiana, mas para conseguir trabalhar nesse mercado, eu tive que estudar para conseguir enxergar o que era um carpete, o que era uma persiana, qual o detalhe do produto.
como que é a composição e tudo mais. E em tudo na nossa vida, esse estado de presença faz diferença. Sim. Então, a gente entender que o café não é só um alimento que você enfia goela abaixo na hora que você Tá vendo? está precisando, né? Isso também trabalha o seu estado de presença, né? De você estar integrado com o meio, você estar apreciando e entendendo que um café, ele mexe com toda a sua parte sensorial, não Sim. só a sua saúde, não é verdade? A gente tem que pensar que café, há muitos anos atrás, a gente falava da primeira onda do café era usado simplesmente como uma bebida funcional. Sim. Você nem sabia o que tinha ali. Falava, toma café para você despertar, toma café para você ir para a escola, toma café para você ficar atento para estudar, né, para ter energia para ir para as fábricas, para trabalhar. Depois foi mudando, né? Você foi entendendo que ele podia ter um efeito também bom para a saúde e tal. E hoje a gente está numa fase, né, de uma onda que a gente chama, que é cafés para degustar. Por quê? Porque o acesso hoje, né, a informação. Na minha época, lá atrás, quando eu comecei com essa história de café, há 23 anos agora já, não tinha nada, não tinha Google, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha como disseminar o conhecimento. A palavra barista e cafés, não tinha estudos sobre isso. Não tinha palavra no dicionário. Antes de Google, gente, existia uma chamada Aurélio, o Alê, que eram dicionários. É verdade. Nós marcávamos encontro para ir na casa de amigos que tinha a Barça, tinha a enciclopédia. Meu pai gastava assim por ano, todo ano para comprar de novo, era um carnê que ele tinha que pagar para ter acesso, para ler, para a gente ter esse tipo de educação. Mas era só aquela, a gente não tinha outros referenciais. Hoje em dia, a nova geração, ela tem esse acesso. Né? Então, o poder da escolha. E o café acabou sendo, dos anos para cá, a bebida que te traz prazer. Sim. Então, e para estudar sobre isso, voltando quando você disse que você teve que estudar, desde quando eu abri o primeiro Ilha Barista, há 22 anos atrás, eu fui estudar, porque não tinha informação. Eu tive que aprender sozinha, e muito sozinha. E jogar fora, e queimar café no torrador, e ir nos lugares. Não existia faculdade sobre isso. Tem faculdade hoje? Faculdade não, mas hoje já tem uma cadeira sobre cafés e alguns cursos de gastronomia. Uau! Porque é super importante, né? As pessoas entenderem. Não só que no Brasil, no mundo. É a segunda bebida mais consumida do mundo depois da água. Então não tem nem como. Já era para ter despertado para isso. O que eu acho é que tem uma ciência atrás do café, que pouquíssimas pessoas sabem. Tem muito trabalho atrás dessa xícara de café. Tem muita gente envolvida. Eu falo sempre que o produtor de café, eu valorizo muito os meus fornecedores. São pequenos produtores de café. E por muitos anos, é muito difícil ter um negócio lá no campo. O campo, gente, é uma empresa céu aberto. A pessoa dorme com tudo aberto. Sim. Então, ela está sujeita ao sol, às chuvas, à geada, à seca, às pragas, ao fogo. Então, assim, e torcer muito, que mesmo que ele faça tudo certo, pode ser que não vá dar tão certo, porque ele depende da natureza. Então, quer dizer, existem muitos desafios. Além disso, na hora que ele vai colher, que o mercado está em baixa, pode ser que o preço vai cair, ele não sabe se vai poder estocar. Existe um outro problema gravíssimo agora que pode correr o risco de alguém querer roubar essa safra dele. Então é muito desafiador ser produtor no Brasil, principalmente de um agronegócio chamado café. Mas por isso que eu valorizo muito os pequenos produtores, que mesmo assim eles estão tendo que aprender a se reinventar a cada safra. Djalma, eu imagino que você, com esse olhar, né, de luxo, esse olhar de negócios, né, conectada com o mundo todo, né, você é uma pessoa que cria moda no café. Sim. Né, você é uma referência nesse mercado. Então, eu imagino que você deva ser uma pessoa que leva muita ideia e muita inovação para os seus fornecedores. Levo. Eu, no mercado de café, eu sou chamada a locomotiva do setor.
É bom isso, porque eu sou inquieta, eu sou incomodada, eu viajo muito, eu pesquiso muito, eu no balcão, eu sou a pessoa que tem um feeling de perceber as tendências. Muitos anos fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu não fiquei parada. Eu fui buscar. Por exemplo, a gente está tomando café numa xícara maravilhosa, uma xícara de design. Não é? É por quê? Porque a cor influencia, o formato influencia. Não é que você pode estar tomando um café desse maravilhoso num copo americano, ok? Mas a temperatura vai te incomodar, porque o copo vai estar quente, você não vai ter como pegar. Aqui não, ó. Aqui a gente está no formato gostoso, a bebida ela enquadra bem, né? Então tudo isso faz sentido. E isso é importante. Você sabia que o leite, vou te dar uma ideia do leite. O leite nessa xícara rosa, você vai achar ele mais doce. Olha que coisa maluca. A gente trabalha o sensorial e o emocional. Caramba. A cor rosa Essa das cores. mexe. A coisa das cores. Então, assim, o que é o luxo hoje? Se você me perguntar, e eu já vou responder. O que é luxo hoje? Luxo hoje, para mim, eu ter esse prazer de ter um tempo de poder degustar um café num tempo, porque hoje em dia o tempo é tão precioso. Verdade. Né? O tempo é tão remido e a gente tem que fazer as escolhas nossas. Onde que eu vou colocar meu tempo? Sim. O tempo, sabe, tempo e energia. Onde eu estou colocando meu tempo? Hoje essa energia, estou canalizando em quê? Um projeto que me interessa, está me dando prazer, está me trazendo realização profissional ou financeira? Tem tudo isso. Mas o tempo, gente, tem um valor. Tem que ser valorizado. Com certeza. Gelma, você que é uma pessoa antenada, a gente se conhece há tantos anos, você que tem esse olhar carinhoso sobre o setor agro, Sim. é muito interessante. Como que você vê as questões em cima do ESG, dentro das questões tanto do meio ambiente, do social e principalmente o compliance? Como que você vê essas práticas hoje dentro do cenário do comércio, da indústria, né? E claro, do agronegócio, que é muito importante para a nossa economia em cima do café. Nós somos um país agro, né? O Brasil, eu falo que todas as palestras que eu dou aqui, eu dou fora do Brasil, eu falo, me desculpem, mas nós somos o celeiro deste mundo. Mas nós temos muito pequenos agricultores, muita gente que vive do campo, que simplesmente produz para entregar. Eles não tinham eles faziam coisas de forma intuitiva, ou então que o pai fazia, o tio fazia, o avô fazia, mas eles não tinham educação para isso. Quando eu falei educação, é no sentido de estudo mesmo. Sim. Agora eles estão percebendo que precisam melhorar as boas práticas, que precisam entender mais. Então eu enxergo como ecossistema, desde lá do campo até aqui na ponta, os meus colaboradores. A gente tem essa preocupação que para mim eu tenho um evento que a gente faz uma vez em cada 2 meses que chama Talk com o Produtor. Eu trago um produtor de café para falar com os meus clientes, os meus colaboradores. Sabe para que isso? Para um valorizar o outro. Quando você conecta as pontas, o cara fala assim, puxa, dá muito trabalho. Nossa, eu tenho que valorizar esse produto. E o outro também, ele enxerga quem é o prazer de quem é o consumidor final que está bebendo o que ele está fazendo. Uau! Então, eu acho que assim, o ESG para mim, cada vez mais assim, não tem volta. São as práticas que regem um novo mundo. E aí, para mim, sempre começou muito pelo social e também pelo ambiental. Então, a gente tem o cuidado de ter lançado um café, primeiro café carbono neutro do Brasil. Sabe, as pessoas, quando eu lancei isso, até aí meu time interno, eu li o texto para eles e eles falavam, mas quem vai querer saber disso? Vai querer saber. Mas acontece que... Aliás, eu quero saber como que é isso. Eu vou te explicar. Você tem que primeiro plantar uma sementinha e fazer essa pessoa entender que se cada um fazer um pouquinho, eu não tenho que fazer tudo, eu não vou abraçar o mundo, você não vai. Mas a gente pode fazer o seguinte, eu não retenho carbono, eu só gasto. Você só gasta. E a gente tem que abençoar lá na terra quem consegue reter. Para ele continuar tendo boas práticas lá na hora que ele está produzindo. Sim. Porque para ele, eu valorizar e pagar mais caro por aquele café, para eu chegar aqui na ponta, a gente não ter a diferença climática, tudo isso que está acontecendo no mundo.
E a nossa responsabilidade é essa. Com certeza. Então, isso é um pouco que eu faço, né? É pequenininho, é pequeno, é pouco, mas a partir do momento que eu tenho uma voz, eu consigo contar isso para alguém, eu já consigo mudar a cabeça de um. Transforme seu espaço com a beleza da natureza. Entre em nosso Instagram e entenda como o paisagismo cria ambientes únicos e acolhedores, planejados com carinho e dedicação. Paisagista Edivaldo Soares, sua paisagem, nosso compromisso. A planta, na verdade, ela não gasta, tá? Então eu tenho que conseguir reter. O que é? Se eu não deixo subir para a atmosfera na hora que ele está areando e cuidando da terra, o carbono não sobe, está retendo ali. Então eu consigo, naquele talhão, tudo isso é auditado. Quando eu falo eu consigo, não sou eu, é os produtores lá nas fazendas. Ele cuidar melhor da terra. Quando ele cuida melhor e é auditado, que fala realmente aqui conseguiu economizar tanto de carbono, ele recebe uma certificação. E essa região dele passa a valer mais. Entendeu? Então, assim, é como... boas práticas que fazem com que esse café seja mais valorizado pela consciência dele na hora que ele está produzindo esse café. Na hora que ele está produzindo, ele cuida mais da terra, aí o café consegue ser mais maior. Mas na verdade, assim, não influencia na qualidade final, tá? Não é isso. É boas práticas exatamente para não deixar poluir mais o ambiente. Então, é usar menos agrotóxicos. Tem um pouco. Para fazer café especial, ele já é quase café que a gente considera hoje orgânico. Tá? Porque isso já faz parte para você ter um selo de certificação de cafés especiais. Então eu estou falando de um universo que já tem um cuidado maior com a produção, porque senão ele não consegue vender mais caro, inclusive, ele tem que ter esse valor. Mas agora é a consciência com o ambiente. Sim. É não deixar a água aí e poluir os rios. Sim. E tudo isso, entendeu? Usar menos agrotóxicos. Os desperdícios, né? O desperdício, inclusive, na hora que está colhendo o café. Então, tudo isso faz parte de uma cartilha que eles passam cada vez mais sistematicamente terem que usar. Agora, isso daí tem tudo a ver com ESG nas questões, que é o que a gente traz, o programa Linkando Negócios traz, e, de repente, podemos até utilizar essas práticas como métricas para que a gente consiga usar melhor o crédito de carbono. Porque se você consegue registrar que você causa menos impacto, seja na produção de um café, seja na produção de uma roupa ou de um material artesanal, com certeza você pode multiplicar isso para outras pessoas e se tornar um número gigante de pessoas com a consciência ecológica, né? Então, olha, temos uma excelente experiência aqui, né? E a gente tem um selo de certificação. Que maravilha. Eu queria fazer uma pergunta, Gelma. Dentro dessa evolução, né, você podendo dizer sobre essa experiência maravilhosa, como que está hoje a qualidade do café? Está mais concentrada no alto nível em Minas, em São Paulo, Paraná, Espírito Santo? Como que está hoje essa composição, a qualidade do café arábico? O Brasil é o seguinte, nós somos, além de sermos o maior produtor de café, nós também somos os maiores produtores de cafés de qualidade. Quando eu falo de qualidade, porque a gente tem robusta e arábica, que geralmente as pessoas acham que o arábica é de melhor qualidade, se ele tiver os processos corretos. Certo. O que hoje em dia, desde o norte do Paraná até Roraima, já se faz café de qualidade. O que está mudando é o seguinte, se eu não tenho tanta altitude, antigamente, alguns anos atrás, tem que ter altitude para fazer café de qualidade. Não. Hoje em dia é o seguinte, você tem que ter altitude, latitude e atitude. Atitude. Em tudo. Atitude muda tudo. Tudo. Porque com a atitude correta, essa pessoa, a equipe, o produtor, ele vai ter cuidado no pós-colheita para poder melhorar aquele café. Na forma de armazenar, na forma de tratar, de secar esse café, para ele alcançar notas maiores e vender melhor. Então, quando vende melhor, tem nota melhor porque tem mais qualidade. Né? E além disso tudo, eles estão aprendendo muito a fazer brand. Sim. Ótimo. Não é mais só o café. Eu falo que é a pessoa que faz o café.
né? Então, assim, isso tá bacana, eu vejo isso agora, depois de muitos anos, você vê as pessoas falando, não é só o meu produto, porque senão é uma commodity. Está se transformando, não. É o meu produto. E aí ele está aprendendo que o produto funciona porque ele fez, o cuidado dele. Eu sempre acho também que antes de um CNPJ tem um CPF por trás, com certeza. E esse CPF tem que aparecer. Porque as novas empresas, para mim, eu acho que falam de sustentabilidade, falam de responsabilidade social, ambiental, tem que ter uma cara. Com certeza, as pessoas compram de pessoas. Exato. As pessoas não compram de empresas. E, aliás, as empresas precisam cada vez mais interagir com as questões do ESG, porque o público tem diversos materiais no mercado e eles vão valorizar o quê? As pessoas que têm, as empresas que têm propósitos claros. Eu estava numa viagem fora do Brasil e aí para comprar um trecho interno, estava escrito assim, o mesmo trecho, o mesmo avião, e estava escrito assim, esse aqui, se você comprar, você está ajudando a economizar, porque aqui a gente reteve tanto de carbono. Olha que interessante. Aí você pagava $10 a mais. O mesmo voo, o mesmo trecho, a mesma categoria, mas já te conscientizando que se você comprasse aquele ticket, você estava ajudando, porque a empresa comprou tantos créditos de carbono para aquele voo. Quer dizer, é uma forma de você já colocar na cabeça da pessoa, como também a parte social. Então eu tenho esse cuidado também com o social, com as pessoas que trabalham com a gente, com as pessoas que estão ao redor. Eu falo sempre com meus colaboradores, muitas vezes ainda sou eu que dou cursos, principalmente sobre o DNA da empresa, sobre a cultura da empresa, não tem outra pessoa para dar, tem que ser você. Capacidade. Mas eu falo sempre para eles assim, olha no olho do cliente, do consumidor, porque você é um especialista no que você faz. Sabe? E aí você mexe com a autoestima da pessoa, né? Porque ele fala... Hospitalidade, é amor, né? Olha, eu falo, o servir é um dom. Poucos têm esse dom. Verdade. E é importante a gente saber colocar isso na vida do outro, sabe? Isso aqui, quando você atende alguém, e você trata bem, você olha no olho e fala, ele está num momento que ele quer ser servido. Isso não é humilhante, pelo contrário, eu acho que é um dom quem sabe servir. Claro. Né? É difícil, as pessoas não entendem isso muitas vezes, mas quando você sabe, você entende um momento do outro, olha, as pessoas são carentes, nós somos carentes de atenção. Quando você consegue entender isso, olha que fácil que fica, se conecta. Isso é muito bonito que você está falando, Djalma. E dentro da tua história, eu que acompanho, você valorizou e trouxe a categoria do barista, né? Você foi uma das primeiras pessoas a valorizar essa mão de obra dessa geração de profissionais que tem um contato direto e que tem a arte, né? De servir ali com um café especial, com uma forma, com valores, né? Com aroma, com sabor, mas exatamente nessa questão humana. Porque a arte de um profissional que serve café, comparada também com uma bebida secular, que é o vinho, é o cuidado, né? É a delicadeza, né? É o amor, né? Isso é muito bacana. Você que é uma precursora sobre essa eu defendi muito a profissão, inclusive eu ajudei a escrever a lei que oficializou a profissão no Brasil, né? Uau! Dia 24 de maio é o dia do barista, porque a gente oficializou a profissão no país há muitos anos atrás. Ajudei a escrever todos os detalhes, o que é esse profissional. O Brasil não sabia o que era isso aqui, né? Então, ajudei a fundar associações, toda vez mais concursos para poder valorizar a profissão, porque também é a questão, senão você não trazia bons profissionais e despertava pessoas para trabalhar. E outra coisa bacana que eu acho que a gente consegue trazer para esse setor é que quando você fala de mercado de luxo e você fala de responsabilidade, tem um certo glamour, mas ao mesmo tempo tem essa coisa humana importante. É gente. Sim, sempre. É gente, para mim eu sempre falo, é gente encantando gente. Se não for, não adianta. Você pode ter um café excelente, uma roupa excelente, um quadro excelente, a cortina, você pode ter um serviço, mas se você não souber encantar, você não agregou valor.
Simplesmente isso. A gente só aprende com essa pessoa, né? A gente fica aqui bebendo deste café e bebendo dessa sabedoria. Conte-me mais, Gelma. Gelma, você interferiu na legislação brasileira para valorizar o café. Olha, gente, que importante isso quando você tem amor pelo seu trabalho, quando você trabalha, estuda, você vive isso com afinco, né, com a sua vida, o quanto você pode alcançar, né, maravilhoso. E você também é referência no mercado de luxo, né? Você participa de um grupo que define, fale mais sobre isso. São vários grupos, né, assim, não faço mais porque literalmente não dá tempo, mas assim, eu acho que quando você entra, eu creio nisso, quando você entra, você fura a bolha. Eu furei a bolha no sentido de as pessoas darem valor, parar para pensar, é uma bebida, é um cafezinho. Não, isso não é o cafezinho. Não, esse é o café. E isso é o café por quê? Porque tudo isso que eu contei de carregar esses valores, né? Desde valorizar o campo, valorizar a jornada e mais também, eu ser uma pessoa que eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Então, você está no mercado de luxo, luxo é isso, luxo é a gente poder apreciar algo. Sim. Né? E eu há muitos anos que eu ensino os brasileiros a apreciar café. E a entender, dar valor ao que precisa ser dado valor. E aí eu trago isso e acabei virando referência. Referência, inclusive, que às vezes é no que eu visto, nos lugares que eu vou, na marca que eu estou carregando. E é bacana isso, né? Além disso, sou mulher, né? Valor. Né? Cria valor. Cria valor e assim, né? A gente vê que essa experiência é um momento de você se conectar com você mesmo. Né? Quando você presta atenção nos detalhes, você presta atenção no entorno, né? Porque a sua loja é linda, né, Gelma? Eu vou te falar, tem um bom gosto aqui em cada detalhe. A gente vê assim a valorização, né, da terra com aqueles sacos, né, de feijão, de café, para você lembrar, porque o café ele não veio lá do mercado, não, ele veio da terra, né? Maravilhoso isso. É assim, desde da primeira loja, eu sempre pensei, eu quero ter uma boutique de cafés. É isso aí. E as pessoas falam assim, mas por que boutique? Por que você compra numa boutique? O que você compra numa boutique? É algo exclusivo. Exclusivo. Né? É algo único. E eu não vi, desde o princípio era para ser boutique. E foi desde a primeira loja boutique de cafés. Então, assim, eu tirei, por isso que eu falo que furar a bolha é você sair do normal, da mesmice e falar, opa, esse produto tem muito valor, mas tem valor nos detalhes. Então, tem na xícara, no ambiente, nas cores escolhidas, sabe? É para o ambiente todo se transforma em algo de experience. Uau. É isso, é experiência o tempo inteiro, no atendimento, na forma que é feito. E dá trabalho, viu? Não acho que é uma coisa fácil, porque dá muito trabalho até, imagino. Eu também quero agradecer ao Sivieri da Proma Feiras, que abriu um espaço para fazermos lá o Congresso Arquitetura e Bem-Estar. Gente, o nosso era o maior estande, mais bonito, cheio de plantas, né, que o Edivaldo fez toda a decoração. Tinha lá a aromaterapia da Aroma Consciente da Adriana, tinha também o pessoal que tinha DJ, tinha o pessoal que veio servir alguns lanches, então estava maravilhoso. Foi a gente também criou uma experiência para as pessoas que foram conhecer a feira Expotel e Condomais. Então, quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui, representados pela Gelma, né, todos os outros palestrantes. E o programa Linkando Negócios está cada vez mais falando sobre ESG, sobre vida, sobre ser feliz. Então entre em contato pelo Spotify, pelo YouTube e pelo Instagram. Mande suas perguntas que nós vamos ter muito prazer em atendê-lo. Eu quero agradecer a todos que acompanham o nosso programa, é feito com muito carinho e é muito especial para você. Linkando o negócio para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz.